9. Os que acharam, por favor, digam amém. Números 23 e 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Diga comigo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tome o seu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos e eternos irmãos, mais uma vez estamos diante das Santas Escrituras. Diante de nós há um texto muito usado quando o assunto é a promessa de Deus. Como eu disse hoje no meu Instagram, eu reservei esta noite para trazer à tona o tema a promessa de Deus. E por quê, pastor? Porque eu tenho por certo que há muitos de nós outros que estamos aqui hoje que infelizmente não sabemos entender a dinâmica da promessa de Deus. Porque há muitos de nós que, por mais que ouçamos falar e que por mais que venhamos montar um arsenal de defesa, e dentre esse arsenal utilizamos esse texto que lemos aqui hoje, há muitas pessoas que não conseguem compreender a dinâmica da promessa de Deus. Eu acho interessante dizer que Deus, ele continua liberando promessas. E é importante dizer também que, ainda que Deus nunca tenha tomado um profeta para falar contigo a respeito de algo, isso não significa que você não tem promessas sobre a sua vida. Eu vou repetir isso porque eu preciso que você entenda. O fato de Deus nunca ter tomado um profeta e parado na tua frente para falar sobre algo específico, não faz com que você não tenha uma promessa de Deus sobre a sua vida. Há inúmeras promessas que estão sobre a sua vida. Eu vim dizer que, ainda que Deus não tenha tomado um profeta ou uma profetisa para falar contigo sobre algo específico, você é sim um detentor, você é sim uma detentora da promessa de Deus. Ao seu lado está sentado hoje alguém que pode não professar a mesma fé que nós outros professamos, mas que tem sobre a vida dela promessas de salvação. Eu queria que você entendesse isso. Você veio a este lugar, e se conseguiu chegar, não veio à toa. Se conseguiu chegar a este lugar, é porque Deus tem algo para revelar à sua vida. Eu queria que você entendesse que existem promessas de Deus que estão sobre a sua vida. Tu me ajuda a pregar uma vez? Eu queria que você dissesse para essa pessoa próxima a você, diga: há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Sim, há uma promessa. Pastor, mas Deus nunca trouxe ninguém para falar comigo igual te usou para falar com algumas pessoas aqui hoje. Ok, mas o fato de alguém não ter falado algo específico para você não significa que você não tenha uma promessa. E é por isso que eu tenho incentivado as pessoas a conhecerem a palavra de Deus. E eu vou lhes explicar. Imagine você, um advogado, entrando em um tribunal sem o conhecimento da causa que ele defende. Quando o juiz olhar para este advogado e perguntar a ele a respeito daquilo que ele foi fazer naquele lugar, os argumentos daquele advogado precisam estar fundamentados dentro de um código. Eu vou repetir: os argumentos de um advogado precisam estar fundamentados dentro de um código, de maneira que, quando o juiz der a ele a oportunidade da fala, ele vai precisar exercer defesa
diante daquilo que a lei lhe garante como defesa. Ele vai ter que estudar as brechas, ele vai ter que estudar a lei, e com conhecimento da lei, ele vai aproximar-se diante do juiz, para pleitear os seus direitos. Como é que se sabe os seus direitos? Estudando o código. Eu não entendi. Há muitos de nós outros que queremos viver promessas, mas você não pode viver nada enquanto você não conhece aquilo que Deus estabeleceu para que você viva. É por isso que o salmista disse no Salmo de número 119: a tua palavra eu guardei no meu coração. É por isso que ainda no Salmo de número 119, o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Caleb, quando entrou na terra prometida, ele pôde dizer a seguinte frase: nenhuma das boas palavras que o Senhor disse à casa de Israel falhou. Ele diz: tudo, absolutamente tudo se cumpriu. Agora, como é que eu sei que as palavras do Senhor estão se cumprindo, se eu não conheço as palavras do Senhor ao meu respeito? Sabe por que você acha que você não tem promessa? Porque você não está doando o seu tempo em ler a palavra de Deus. Porque se você gastar o seu tempo lendo a palavra de Deus, vai descobrir que há uma promessa sobre a tua casa. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu, e também será salva a tua casa. Se você lesse a palavra de Deus, saberia que existe uma promessa sobre a sua vida espiritual: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados, e ainda que bebais alguma coisa mortífera, ela não lhes causará dano algum. Se tu lesses a palavra de Deus, conhecerias aquilo que Deus disse a João em Apocalipse, e não temeria portas fechadas, porque se lembraria que Deus disse a João: João, em minhas mãos eu carrego a chave de Davi, que é quando abre ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Se tu conhecesses a palavra de Deus, saberia que você tem no céu um Pai, e que você pode chegar a este Pai para pedir a Ele. Posso, pastor? Salmo de número 2: pede-me e eu te darei as nações por herança, e entregarei toda a terra por tua possessão. Mateus capítulo de número 7, versículo 7: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se abre. Se tu te conhecesses a palavra de Deus, não terias medo do que o diabo está fazendo contra a tua vida. Mateus capítulo 16 e versículo 18: Pedro, eu te digo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se tu conhecesses a palavra de Deus, não teria medo da tristeza. Lembraria o que o salmista disse no Salmo de número 30 e verso de número 5: pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Tu não teria medo de guerra espiritual, porque conheceria Salmo 91:10: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e tu não será atingido. Se tu conhecesses a palavra de Deus, conheceria, ia conhecer o que ele disse: desde a antiguidade não se viu com os olhos, e nem se ouviu com os ouvidos. Isaías dizendo isso: um Deus semelhante ao nosso, que trabalha por aquele que nele espera. Eu tenho uma palavra para alguém que está aqui: Deus colocará em nós fome e sede de sua palavra. Se você conhecesse a palavra de Deus, não aceitaria as humilhações que você talvez aceita. Se você conhecesse a palavra de Deus, saberia como chegar diante do rei.
Se você conhecesse a palavra de Deus, saberia argumentar no reino espiritual. Porque o reino espiritual não é um lugar de lamento, mas é um lugar de argumento. Eu vou repetir. O reino espiritual não é um lugar de lamento, é um lugar de argumento. Porque quando eu entro na presença do rei com o argumento certo, eu saio da presença do rei com a vitória necessária. Olha, todos nós temos uma promessa de Deus. Você pode bater no peito e dizer: eu tenho promessa de Deus. Não, eu queria que você melhorasse isso. Diga: eu tenho uma promessa de Deus. Agora entenda uma coisa que eu vou lhes ensinar aqui. Eu vou lhe falar sobre 3 aspectos da promessa de Deus. Quais são, pastor? Em primeiro lugar, o Deus que comunica a promessa não comunica o tempo. Como é que é, pastor? Existem alguns casos específicos. Eu mesmo vivi já algumas experiências extraordinárias em que Deus comunica o dia e a hora em que Ele vai fazer os seus milagres. Todavia, se você não observar a Bíblia como via de regra, você vai perceber que Deus, Ele comunica o que vai fazer, mas não comunica quando vai fazer. Diga comigo: Deus comunica o que? Diga: mas não comunica quando. Você pode melhorar para você montar uma defesa espiritual dentro de você. Diga: Deus comunica o que? Diga: mas não comunica quando. Você pode observar, é um padrão da Bíblia Sagrada. Existem casos, pastor, que Deus comunica a tempo, sim. Eu lembro do rei Zedequias, que recebe uma profecia de morte, e a Bíblia diz que ele se põe a chorar, e Deus faz o profeta voltar à sua presença e dizer: você tem mais 15 anos de vida. Isso é tempo. Mas se você não observar a Bíblia como um todo, como via de regra, vai perceber que não é uma regra Deus comunicar quando, mas é uma regra Deus comunicar o que. Deus aparece, por exemplo, a Abraão, Gênesis capítulo de número 12, diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, a tua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia. Pergunta você: Deus comunicou a Abraão quando? Comunicou o que? Deus comunica a Abraão o que? Farei de ti uma grande nação, vou romper com a esterilidade da tua esposa, vou te dar filhos, vou fazer de você um pai de uma nação muito forte. Deus comunicou o que a Abraão? Mas Deus falou quando? Se você observar a Bíblia, vai perceber que Abraão esperou por 25 anos para que a promessa dele se cumprisse. De maneira que, se você observar, Paulo escrevendo, ele diz assim: Abraão creu contra a esperança. Eu vou repetir. O texto de Paulo falando sobre a expectativa, sobre a espera de Abraão, diz: Abraão creu contra a esperança. E por quê? Porque todas as coisas denunciavam de que Deus tinha se atrasado ou falhado. Me prova, pastor. Existe um conjunto probatório que mostra que Abraão não tinha mais motivo para esperar. Quer que eu te mostre? Deus fez a promessa para Abraão, ele já era um velho, já tinha 75 anos de idade. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que 25 anos se passaram. Quando Deus prometeu a Abraão um filho, a mulher dele já era estéril. Ela tem 10 anos a menos do que ele, tem 65 anos de idade. O que eu quero dizer é que Deus já prometeu para um casal de idosos que eles seriam pais. E não acontece naquela semana. Esse cara, ele obedece o que Deus falou. Era como se Abraão levantasse e dissesse: Senhor, eu estou fazendo a minha parte, porque Deus falou com ele: sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai. Abraão saiu e foi. Quando ele chega na terra que Deus o revela, Deus falou: agora fica e espera, porque Deus comunica o que, mas não comunica quando. Passou um ano, a promessa se cumpriu, sim ou não? Não. Passaram 10 anos, a promessa se cumpriu, sim ou não? Não. A Bíblia diz que ele teve que esperar 25 anos. E aí eu lhe pergunto, conjunto probatório a respeito da promessa que Deus fez a Abraão: tem como um cara de 100 anos fazer filhos? Sim ou não, pessoal? Tem como uma mulher de 90 anos, que passou uma vida inteira tentando engravidar, ser mãe? Não tem. Então entendo o que eu vou te dizer. Deus leva Abraão ao limite do tempo, a ponto de Paulo, conversa não, gente, conversa não, eu sei que vocês duas estão empolgados, conversa não, a ponto de Abraão esperar 25 anos pelo cumprimento da promessa de Deus. Entendo o que eu vou te dizer. Todas as coisas conspiravam para que Abraão não acreditasse na realização da promessa.
Porque Deus comunica o que, mas não comunica quando. Mas o texto de Números diz: e Deus não é homem que minta, mas também não é filho do homem para que se arrependa. Eu não entendi, tendo ele prometido alguma coisa e não cumprirá. Eu vim te dizer uma coisa: não interessa quanto tempo você vai esperar, o que interessa é que se Deus prometeu, vai acontecer. Eu preciso te ensinar algo sobre o fator tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Você já deve ter ouvido essa frase: o meu tempo não é tempo de Deus. Quando alguém fala essa frase, na verdade a pessoa não está querendo dizer que Deus tem um tempo diferente do nosso, no sentido de que hoje não é o dia, então Deus pode querer fazer amanhã. Não, porque para Deus não há amanhã. O tempo que nós vivemos, ele é chamado de cronos, cronologia. 1 minuto, 60 segundos, 1 hora, 60 minutos, um dia, 24 horas, uma semana, 7 dias. O que é isso? Cronologia, tempo que pode ser contado com minutos, tempo, cronologia, que pode ser contado com dias. Em quanto tempo aconteceu? O homem dentro do cronos diz assim: em 10 dias. Em quanto tempo você veio até aqui? O homem dentro do tempo diz: em 2 horas, em 6 horas, em 5 minutos, porque a gente consegue mensurar tempo. O mundo espiritual não tem tempo. A prova disso é que a Bíblia diz que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. O tempo no reino espiritual não é cronos, é kairos. É por isso que enquanto você está pensando: faz 10 dias que Deus me prometeu, Deus não está preocupado com esses 10 dias. E eu queria que você entendesse uma coisa: Deus, ele caminha na eternidade. Você sabe o que significa dizer que Deus caminha na eternidade? Que ele tem poder de acessar passado, que ele tem poder de se mover no presente, e que ele tem poder de andar pelo futuro. Você não entendeu? Eu vim dizer a você que há um Deus que caminha pela eternidade. Então quando Deus olha para Raul e diz: Raul, eu vou fazer na tua vida, Raul fica pensando: será que vai fazer esse ano? Será que vai fazer esse mês? Será que vai fazer essa semana? E dentro do coração do Raul, ele fica pensando: Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está construindo. E não é o que está acontecendo. Deus na verdade foi lá na eternidade, já preparou o que Raul vai viver. Voltou do Raul e disse: Raul, daqui a pouco você vai se encontrar com essa promessa. Eu vim dizer para alguém que tem glória a Deus e aleluia: eu não sei o dia que Deus vai fazer, mas eu sei que se Ele prometeu, vai acontecer. Carta aos Hebreus, a Bíblia Sagrada vai dizer que Abraão foi tomado pelo Espírito de Deus, com 100 anos de idade, deu a mão para a mulher, foi para dentro da tenda, visitado pelo Espírito. O texto diz assim, não sou eu que estou dando alegoria ao texto, que eles foram dando glória para dentro da tenda. 100 anos de idade, um Viagra celestial desceu sobre o homem, aleluia. Ele pegou na mulher, na mão da velhinha e disse: estou te vendo diferente, minha velha. E ela diz: estou sentindo um fogo, aleluia. Aí o texto sagrado diz que a Sara engravidou. E eu preciso te contar isso aqui: 90 anos de idade, e a Sara está carregando um neném na barriga. Tu nunca parou para perceber que talvez Deus está usando esse tempo na tua mentalidade contra você, mas no reino espiritual ao seu favor? Porque enquanto o tempo passa, que todos nós quando recebemos uma promessa ficamos empolgados, e geralmente contamos a promessa para outras pessoas. Aí tem alguém que está olhando dizendo: não vai acontecer, não vai dar certo. Passou 1 ano e não aconteceu, passou 2 e até agora não virou realidade. Já tem 3 anos e o cara ainda está na pindaíba. Deus falou que o cara ia virar empresário 5 anos e ainda está tendo que tomar um monte de puxão de orelha para ganhar nada. 10 anos essa mulher ouviu falar que vai ser mãe, e até agora já está ficando velha, e até agora não engravidou. Essa mulher está esperando 3 anos por um marido, e até agora ele não veio. Essa pessoa está esperando 2 anos por uma cura, já faz quimioterapia 2 anos, e até agora a cura não chegou. Deixa eu te explicar como é que Deus usa o tempo reverso em nosso favor. Enquanto alguém está dizendo não vai acontecer, Deus está dizendo: descansa, porque se eu prometi, eu vou fazer virar realidade. Não, eu vim dizer uma frase, deixa eu melhorar isso aqui. A promessa não é apenas uma promessa, ela é promessa para a gente, para Deus já é realidade. Você pode me ajudar a pregar? A cotovelo um pentecostal perto de você, diga para ele: para você é promessa, para Deus é realidade. Diga para ele, vai: para você é promessa, para Deus é realidade. Eu estou na expectativa do que Deus vai fazer, e Deus já sabe, eu já fiz, e daqui a pouco Ele vai chegar lá.
Posso profetizar? Enquanto você está roendo unha, perdendo cabelo, desesperado, porque o tempo está passando, Deus está dizendo: eu estou reunindo uma mesa diante de quem não acredita em você. Daqui a pouco eu vou me levantar, vou fazer virar realidade, e você vai entender que quando eu prometo, eu faço acontecer. Abraão creu contra a esperança. Se tudo na tua vida disser que não, mas Deus disser que sim, fica com Deus. Se tudo na tua vida conspirar contra você, mas Deus estiver do teu lado, fica com Deus. Me ajuda a pregar. Diga para a pessoa do teu lado: você e Deus são a maioria. Em primeiro lugar, Deus comunica a tempo, mas não comunica. Aliás, Deus comunica o que, mas não comunica quando. Deus comunica o que, mas não comunica quando. Em segundo lugar, Deus comunica a promessa, mas não comunica o recurso. Porque se você olhar para o padrão da promessa de Deus, na maioria das vezes a promessa de Deus não está ao nosso alcance. E eu vou lhe dizer uma coisa: Deus não precisa me prometer aquilo que eu posso alcançar. Deus não precisa falar comigo que eu vou ter aquilo que eu posso comprar com meu dinheiro. Deus não precisa prometer que eu vou conseguir aquilo que a minha mão faz. Deus não precisa me prometer aquilo que os meus amigos conseguem promover na minha vida. Então o Deus que comunica o que e não comunica quando, Ele também comunica o que, mas não comunica como. Porque a gente tem uma sensação errada de tentar olhar para a nossa condição para alinhar ela, tentar alinhar ela à promessa. É Deus encontrando com Moisés em cima do monte, dizendo: Moisés, tem um chamado para a tua vida. E o que Moisés é? Pastor de ovelhas. Ele deixou de ser príncipe faz 40 anos. E Deus está dizendo: Moisés, eu vou fazer você voltar no Egito. Escuta uma coisa que eu vou te dizer: nada do que aconteceu na tua vida foi em vão. Eu te tirei do Egito para você conhecer cada entrada daquele lugar, mas estou te levando de lá de volta porque você conhece aquilo. Por mais que a gente não consiga assimilar isso, as coisas mais traumáticas que aconteceram na nossa vida podem ser remédios que Deus vai nos dar para usar para outras pessoas serem curadas. Pode me ajudar a pregar mais uma vez? Diga para a pessoa que está do teu lado: diga, tuas feridas vão curar pessoas. Porque tudo que você viveu não foi apenas experiência, foi autoridade. Pastor, mas eu quebrei a cara lá. Ora, autoridade. Você sabe a maneira de não fazer aquilo. Eu me lembro que no momento da minha vida eu estava vivendo uma crise com a pastora Roberta. A gente estava no 3º ano de casamento. A gente estava em 2013. E eu me lembro que eu sentei com ela na mesa e eu disse para ela assim: nós já sabemos tudo o que podemos fazer para dar errado. E ela me perguntou assim: o que a gente faz para dar certo? Eu digo: não sei, porque eu nunca dei certo, mas eu sei que é diferente disso. Domingo eu disse uma frase aqui que eu queria ressaltá-la porque eu achei ela importante. É muito difícil a gente descobrir, aliás, muito difícil não, deixa eu melhorar. Não é tão fácil eu descobrir onde Deus quer que eu esteja. Não é muito fácil não, Gelém. Descobrir aonde Deus quer que eu esteja, Pedrinho, não é muito fácil. Vai tempo, vai experiência com Deus, vai a sensibilidade e a maturidade de ouvir a voz de Deus, o conhecimento da palavra. Então descobrir, Tiago, aonde Deus quer que eu esteja não é fácil, Vânia. Agora é facinho pra caramba descobrir onde Deus não quer que eu esteja. Descobrir o que Deus quer que eu faça é um desafio. Agora descobrir o que Deus quer que eu não faça, aí é fácil. É só avaliar. Deus entraria? Não, não posso entrar. Deus faria? Não, não posso fazer. Se encontra com o padrão da palavra de Deus? Não, não posso viver. Então é fácil eu descobrir aonde a vontade de Deus não está. É fácil eu descobrir o que Deus não quer para a minha vida. Ainda que, quando o pecado começa a se infiltrar na nossa vida, ele é sorrateiro. E a primeira coisa que o pecado faz na minha vida é desenvolver dentro de mim uma teologia liberal. É querer fazer com que eu acredite
que Deus não tem problema com aquilo que eu estou vivendo. E aonde eu pauto essa ideia? No meu sentimento. E aonde eu pauto essa ideia? No pecado alheio. Tem tanta gente que faz isso. Qual o problema de eu fazer só isso? O problema é que, meu irmão, a pessoa que você tem que olhar como espelho não é quem está fazendo aquilo, mas é o Deus da Bíblia. Nós temos que ser imitadores de Deus. Alguém está comigo? Diga glória a Deus. Está grosso, calma. Vai engrossar um pouquinho. Então, meu irmão, eu sei que é uma tarefa difícil descobrir o que Deus quer que eu faça. Vai tempo, sensibilidade, experiência, busca, oração, leitura da palavra. Agora, descobrir o que Deus não quer que eu faça é fácil. É muito fácil. Pastor, eu não sei o que Deus quer que eu faça. Legal, mas o que Deus quer que você não faça é simplão. Te aproxima ou te afasta de Deus? Me afasta. Deus quer que você seja amigo de quem te afasta dele? Ué, então como é que é difícil? O detalhe é que nós estamos querendo desenvolver uma teologia liberal para dizer para Deus que eu posso fazer aquilo que Ele já disse que eu não posso. Porque de alguma maneira nós achamos que Deus vai abrir para a gente uma lacuna na lei. Porque de alguma maneira a gente acha que Deus vai avaliar o nosso carisma e vai dizer: não, eu te entendo, meu filho, vai lá. E não, Deus não vai. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem, é por isso que eu estou pregando isso aqui, dizendo: pastor, minha mulher não quer mais ir na igreja, porque estava na expectativa de que a promessa virasse uma realidade, não sei o que e tal. Fiquei pensando, ela não avaliou tempo, ela não avaliou condições, ela não avaliou uma coisa, fidelidade. Ela está querendo que Deus seja fiel a ela, sem que ela seja fiel a Deus. E escuta o que eu vou te dizer: toda promessa passa por testes. Tiago disse: depois da provação também virá a aprovação. Então não pense que Deus vai te aprovar pelo teu carisma, Deus vai te aprovar pelo teu posicionamento. Não pense que Deus vai te aprovar pela tua frequência, porque se tu vem na igreja e não é igreja, não adianta vir na igreja. Falei. Ai, Deus está me aprovando porque esse mês eu fui todo dia na igreja. Não, Deus não aprova ninguém por frequência. Porque tem gente que vem na igreja, mas a igreja não está dentro dele, ele não foi transformado pela igreja. Ele vem na igreja, mas é caloteiro. Ela vem na igreja, mas é fofoqueira. Ele vem na igreja, mas é encrenqueiro. Ela vem na igreja, mas vive puxando tapete dos outros, dando rasteira no povo, enganando pessoas. Irmão, se você não for igreja, não adianta vir à igreja, porque a minha aprovação não vem pela frequência, a minha aprovação vem pelo quanto eu deixo de mim e deixo ele transformar dentro do meu coração. Então entenda, o Deus que comunica o que e não comunica quando, Ele também comunica o que e não comunica como. Com a maioria das vezes, quando Deus promete alguma coisa, a gente olha e diz: eu não tenho condições de viver isso. Vou voltar em Moisés. Moisés, eu tenho uma parada para você fazer, manda aí, Senhor, que eu vou fazer. Você vai descer dessa montanha, demorou, e você vai libertar um povo. Aonde eles estão? No Egito. Aí Moisés para o Senhor, eles são 3 milhões, o Egito está equipado para que eles continuem sendo escravos daquele jeito. Senhor, Moisés, eu não te perguntei as dificuldades, eu te dei uma missão. Tu não parou para perceber uma coisa que eu preciso que você, se você pegar isso aqui, já valeu a pena eu ter pregado aqui hoje. A dificuldade só existe na tua mente, não está diante dos olhos de Deus. Não, eu vou falar de novo. A dificuldade é uma percepção que o diabo abriu no mundo espiritual para fazer você se abater diante daquilo que Deus prometeu. Porque quando Deus olha para você, Ele não vê dificuldade, Ele vê recursos. Não, eu vou falar mais uma vez para ver se alguém dá glória. Quando Deus olha para mim, Ele não vê a minha dificuldade, mas Ele vê o recurso dele. Paulo disse: porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu tenho uma palavra para alguém que está aqui. Deus te comunicou o que, não te comunicou como. Sabe por quê? Porque o teu trabalho não é outro senão descansar no Senhor enquanto Ele está trabalhando. Alguém está pegando o que eu estou pregando? Pastor, por que você está dizendo isso? Para que nunca mais você olhe para a tua conta bancária quando Deus te fizer um sonho, uma promessa de prosperidade. Não, você está pegando o que eu estou pregando, para que você nunca mais olhe para dentro do teu intelecto quando Deus disser que vai te usar. Eu era o pior aluno da minha sala. Eu estava falando isso com o PH hoje à tarde. Falei: PH, eu era burro demais. Aquilo que o pessoal hoje chama de dislexia, minha avó chamava de burrice. Sabe o que você entrar numa sala, sair da sala e pensar: não entendi nada.
Eu lembro dos ditados do colégio. A professora começava, eu odiava ditado, eu tinha uma raiva de ditado, porque quando a professora estava na 10ª palavra, eu estava na 3ª, e eu começava junto com ela. Vai lá, casa, porque ela sempre começa com as facinhas, né? Casa e casa, flor, é paralelepípedo. Eu estava no Urá e ela já estava dizendo dominó. Eu ficava louco com isso. As coisas não entravam na minha cabeça. Aí um dia Deus tomou um profeta. Deus tomou muitos profetas para falar comigo, mas eu me lembro de um que Deus tomou na minha cidade. Disse para mim assim: olha, eu vou fazer você rodar nações. Você vai pregar o meu evangelho, vai conhecer a Bíblia. E é porque eu era muito menino, porque se fosse hoje em dia eu ia perguntar como. Não consigo conhecer nem os livros de história, consigo entender nem matemática, eu não consigo decorar as coisas de português. A professora falava: classifique o sujeito. Já contei isso aqui para vocês. Eu ficava olhando dizendo: meu Deus, cadê o sujeito? Eu não sei nem classificar, mas não sei nem onde ele está aqui. Não sabia nada. Um cara ruim de colégio era eu. Aí Deus olhou para mim e disse: meu filho, você vai pregar o meu evangelho, eu vou colocar a minha palavra dentro de você. E quantas vezes que eu me peguei dando aula para professores de teologia, eu disse: meu Deus, como Deus faz isso? Porque o Deus que comunica o que, Ele não comunica como. Ele não precisa me falar como Ele vai fazer, porque os recursos estão diante dEle. Posso profetizar que venha sobre a tua vida a visão do céu no dia de hoje, porque quando eu olho na direção da minha promessa, eu só encontro impossibilidades, mas quando Deus olha para frente, Ele só encontra recursos. Aquilo que você precisa, Deus tem na mão dEle. Eu vou falar mais uma vez: aquilo que você precisa, Deus tem na mão dEle. Enquanto você está olhando para a impossibilidade, Deus está vendo o recurso. Pastor, Deus prometeu que eu ia prosperar, mas eu não tenho dinheiro nem para voltar para casa a pé. Mas se Deus falou, meu irmão, eu prefiro acreditar naquilo que Deus falou do que na tua realidade. Em nome de Jesus, faz 3 semanas que eu falo a mesma frase. Infelizmente a nossa realidade está gritando: a tua promessa não vai acontecer. Mas eu me levanto como voz profética de Deus para profetizar: a minha realidade vai se curvar diante da minha promessa, porque daqui a algum tempo eu vou gritar para a minha realidade: você lembra que você disse que eu não ia ser curado? Então o exame está aqui, o mal desapareceu. Daqui a algum tempo eu vou olhar para a minha realidade e vou dizer: você lembra que você disse que eu não ia prosperar? Então aqui está a chave da casa nova, do carro próprio, da empresa que Deus me deu. Eu estou profetizando. O Deus que comunica o que e não comunica como, está dizendo para você: descansa, porque eu vou te dar os recursos que você precisa. Primeira coisa que eu alinho: tempo. O tempo é dele. Segunda coisa que eu alinho: recurso, capacidade, vai vir dele. Por último, e a gente termina aqui: o Deus que comunica o que não comunica quando? Tempo. O Deus que comunica o que não comunica como? Recurso. Terceiro, o Deus que comunica o que não comunica onde? Percurso. Você sabe uma coisa que eu acho interessante? E deixa eu verbalizar isso devagar com você. A maioria de nós outros estamos aqui desanimados hoje. O desânimo, na verdade, não é nada mais, nada menos do que expectativa. O que é a frustração? Excesso de expectativa. Alguém me disse por um tempo atrás: pastor, você vai se decepcionar com uma pessoa. Eu digo: impossível, porque eu só me decepciono com alguém que eu espero algo. E eu já apanhei muito na vida para ficar esperando algumas coisas de algumas pessoas. Eu já tive muita experiência negativa na minha vida para colocar muita expectativa em gente. É excesso de expectativa. E a maioria de nós que estamos aqui, se estamos decepcionados, é porque esperamos muito de alguém. Se você colocar muita expectativa em mim, não precisa ser em ninguém não, em mim, que sou seu pastor, que sou seu pai espiritual, você não vai aguentar esse ano ficar firme na presença de Deus. Porque eu vou te decepcionar. E eu vou te decepcionar porque eu sou humano.
E homens decepcionam homens. Ora, você tem prometido para você mesmo que você vai fazer dieta faz 3 meses, que toda segunda-feira de manhã você diz é hoje, e à noite você está comendo chocolate e bebendo Coca-Cola. Você não está conseguindo ser fiel a você, irmão. Você está querendo cobrar a fidelidade dos outros. Mas você prometeu esse ano que você ia falar algum idioma novo, não matriculou até agora em nenhum lugar. Prometeu que não ia fazer besteira no celular, fica o dia inteiro no WhatsApp, Facebook, perdendo tempo com coisas que não vale nada. Prometeu esse ano que ia ler a Bíblia toda, não leu nem Gênesis, sem vergonha. Eu estou falando para a gente, você não consegue cumprir contigo. Como é que você tem coragem de colocar expectativa no que os outros te prometeu, se você mesmo não cumpre com você os seus pactos? Está entendendo o que eu estou falando? Eu deveria olhar para mim e dizer, pô, se eu tenho a capacidade de não cumprir comigo aquilo que eu prometi para mim, eu não posso colocar todas as minhas fichas na promessa que alguém me fez. Porque quando eu diminuo o nível de expectativa, eu também diminuo o índice de frustração. Ah, pastor, falou mal de você. Não, não, é gente, e gente de vez em quando fala da gente. Pegou? Ah, pastor, mas mentiu para mim. Não, é gente, e gente de vez em quando mente para gente. Aí eu não fico igual esses popoca, mas é crente. Nem todo mundo está na igreja é crente não, irmão. Nem todo mundo que está aqui dentro está liberto não, irmão. É por isso que eu estou te pedindo uma coisa, vai, vira amigo dessa pessoa, mas com o pezinho atrás. Não entrega o coração de uma vez só não, vai comendo um saco de sal. A amizade verdadeira nasce depois que se come um saco de sal. Ninguém come um saco de sal na colherada, é com pitadinha todo dia. E conforme você vai dando pitadinha de sal, você vai conhecendo o caráter da pessoa. Analisa bem. Pastor, já peguei falando mal de umas 3 pessoas. Você vai ser o próximo, irmão. Porque quem fala de alguém para você, vai falar de você para alguém. Tu deixa de ser burro. Não, pastor, está falando porque é confidencial a mim. Confia em mim, que nada. Está falando porque é viciado. Porque falar de pessoa é um vício mortal, e é um vício que congela o meu cérebro e me impede de viver coisas grandes. Porque pessoas grandes não falam de coisas, e pessoas grandes não falam de pessoas. Pessoas grandes falam de projetos. Manja o que eu estou falando? Ah, pastor, estou cansado de me decepcionar. Valeu, santão, você não decepcionou ninguém, né? Que engraçado que eu fico olhando gente que cobra umas posturas do povo, mas não olha para dentro de si. É aquela velha história da mulher que manda o marido todos os dias para o marido assim, nossa, como a toalha daquela mulher e os lençóis dela são amarelados, né? Essa mulher não sabe lavar roupa não, deve usar uns produtos ruins. Aí disse que um dia ela acordou, e no dia que ela acordou disse, nossa meu bem, olha como é que ela está lavando bem as roupas dela. E o marido disse, não meu amor, não é ela que está lavando bem as roupas não, fui eu que lavei a vidraça. Jesus disse assim, não fica comigo não, fica com ele. Antes de você olhar o cisco que está no olho do teu irmão, tira do teu a trave. Porque se você está tendo tempo de cuidar da vida dos outros, é porque a tua está danificada. A gente aqui dentro dessa igreja, tem um santo aqui dentro não, irmão, só Jesus Cristo. A gente está aqui dentro, não tem que dar grito apontando, a gente tem que dar grito dizendo, tenha misericórdia de mim, pastor, Senhor, porque eu sou um desses atrapalhados que está aí para pastor pregando. Porque enquanto a gente grita pensando nos outros, a nossa vida continua a mesma bosta. A gente tem que gritar dizendo, Deus está falando comigo, está me dando uma chance de ser alguém melhor amanhã. Alguém está aqui, está ouvindo a voz de Deus, diga eu. Que é impressionante como é que a gente tem a capacidade de ouvir a mensagem na condição de vítima. A gente sempre ouve a mensagem como a gente foi atacado, a gente foi negligenciado. Não, querido, você também não presta muito não. Você também já decepcionou muita gente. Você também já prometeu e não cumpriu. Você também já falou dos outros. Você também já desejou um mal para os outros. Então não vem pagar de santão aqui dentro não, porque senão você não estava aqui não, você estava lá no céu, irmãozinho. Aqui ninguém aqui num dia mal olhou para uma situação desbem-feita, tem mais é que morrer. Esses dias eu estava pensando em fazer uma campanha pelo Putin. Pensei, falei, vou fazer uma campanha para ele morrer. Aí eu fiquei pensando, acho que Deus não vai me ouvir não.
ainda que ele esteja todo atrapalhado. Então vem cá, nosso coração também não é isso tudo não. Então quando Deus estiver falando, pensa assim: nossa, fulano tinha que vir. Não, quem tinha que vir está aqui, você. E tem uma coisa que você pode pegar essa palavra e viver diferente daquilo que, pastor, mas já me feriram. Te feriram? Não fira ninguém. Fizeram contra mim, fizeram contra você? Não faça com ninguém. Esse tempo atrás uma pessoa me falou: pastor, fulana ficou escandalizada. Digo, por quê? Porque estava na mesa e a Beltrana e a Ciclana estavam falando isso. Eu digo, como é que você sabe disso? Se a fulana me falou. Eu digo, mas ela fez contigo a mesma coisa que escandalizou ela na outra mesa. Eu ouvi de uma mesa e levei para outra. Sou igual àquela mesa. Tu está entendendo como é que a gente se perde? A gente está querendo mostrar fidelidade com fofoca. A gente está querendo mostrar fidelidade sendo igual. E pior do que uma pessoa má, são duas pessoas más. Então escuta, o Deus que comunica o que, não te comunica onde. Porque se Deus te contasse tudo que você vai ter que passar para chegar onde Ele te prometeu, você ia dizer, valeu Senhor, pode passar minha promessa para o meu irmão que está aqui do meu lado. Imagina Deus olhando para José e dizendo, José, você vai ser governador do Egito, e eu vou te exaltar diante dos seus pais e seus irmãos, e aqui eu termino. Aí José disse, nossa Deus, isso aqui é legal demais, ué. Fechado, Senhor. Aí Deus disse assim, só que tem um negócio, você vai encontrar com seus irmãos, vão te jogar numa cova sem água, eles vão te machucar, arrancar a tua roupa, dizer para o teu pai que você morreu, vão te vender por Egito. Quando você chegar no Egito, vai virar escravo na casa de um cara chamado Potifar. A mulher dele vai querer deitar com você, vai te acusar de estupro, e você vai sair de lá como estuprador, preso, porque ela vai tomar a tua capa e vai provar que você realmente fez aquilo que você não fez. Aí você vai ficar lá na papuda do Egito. Quando você chegar lá na cadeia do Egito, você vai ficar alguns bons anos lá. Você vai interpretar o sonho de um copeiro e de um padeiro. O copeiro vai voltar e ele vai ficar 2 anos sem se lembrar de você, e você vai ficar preso. Depois desse tempo todo sofrendo, você vai subir uma escada, interpretar um sonho e vai virar governador. José vai dizer, Senhor, muito obrigado, mas o Senhor pode levantar Gade, Assé, Judá, Naftali, você pode levantar qualquer um dos meus irmãos, porque eu não quero a promessa. Então entendo o que eu quero te dizer, e aqui eu termino. Se Deus comunicasse para você o que você teria que passar para chegar onde Ele quer que você chegue, certamente você não ia querer a promessa. Fechei a Bíblia. O Deus que promete e que comunica o que, não comunica onde. Eu vou falar de novo e a gente termina. O Deus que comunica o que, não comunica onde. Ele falou que você vai chegar, mas não falou que você vai ter que passar para chegar lá. Porque Deus falou comigo que me daria um filho, só não me contou que eu ia perder um antes desse. Deus falou comigo que eu ia ser pai. Quando a minha mulher engravidou, eu fiquei tão feliz, porque Deus tinha me falado que eu ia ser pai, pastor Lucas. Eu julgo dizer que o dia mais feliz da minha vida, Dúnia, foi quando eu vi o teste de gravidez da pastora. Não foi o dia que o neném nasceu. Eu saí correndo pela minha rua, pulava igual um louco, e o teste estava na minha mão. A minha esposa achou que eu estava resenhando com ela, porque eu saí correndo. Eu disse, você está grávida? E saí correndo. Ela falou, ela achou que eu estava brincando. Eu mostrei para ela o teste. Eu lembro que eu estava dormindo, Deus me deu um sonho, e eu contei isso para a Meire, indo para a gente fazer ultrassom. Eu falei, Meire, tive um sonho, que o médico colocava o aparelho na minha esposa, e o coração do neném não batia. Quando chegou lá, o coração não bateu. E não pense você que não foi uma vez ou outra, não, foram 27 testes. 27 testes que a minha esposa fez, eu que apertei. Foram 27 exames que a minha esposa fez. Foram 27 vezes que eu saí de lá colocando a mão na barriga dela e dizendo, Deus é tão poderoso que vai me dar um testemunho maior para eu contar. Eu vou contar que Ele superou os médicos, que Ele fez o beta-HCG tá errado, que Ele fez um neném ser gerado nas impossibilidades. Até que um dia o beta começou a cair e a minha esposa perdeu o neném. Eu voltei para casa chocado, porque a gente que é crente nunca espera pelo pior. E eu voltei para casa dizendo, Deus, cadê o Senhor? Quando cheguei em casa, fiz um texto, escrevi para Deus uma declaração de amor, coloquei na internet. Falei, não vou lamentar pela dor que eu estou vivendo, vou te agradecer, porque os últimos 60 dias foram os mais felizes da minha vida. Eu me senti pai nos últimos 60 dias, e se o Senhor quis não me dar essa criança, eu adoro o teu nome.
Então Deus comunicou que eu ia ser pai, não me comunicou que eu ia perder um filho. Eu não estou entendendo, pastor, aonde você está querendo chegar. O Deus que comunica o que vai fazer, não comunica onde, o que você vai ter que passar para Ele fazer. Só que eu queria que você entendesse uma coisa: se Deus comunicasse o processo, a gente abriria a mão da promessa, Karina. Se Deus falasse, você vai ter que passar por tudo isso para chegar lá, a gente ia dizer, Deus, leva outro para lá. Se Deus falasse para Davi, vai virar rei, mas para virar rei vai ter leão, vai ter urso, vai ter gigante, vai ter Saúl te perseguindo, vai ter você fugindo de casa, deixando esposa para trás, ele ia dizer, não quero ser rei de Israel. Eu não estou entendendo. Deus que comunicou o que vai fazer, não comunicou o que você vai passar, porque se comunicasse pelo que a gente vai passar, a gente ia dizer, Deus, eu não quero a tua promessa. Mas aqui eu termino para te dar uma palavra. Sabe por que Deus te comunicou a promessa, mas não te comunicou o processo? Para que no meio do processo você pensasse, eu vou aguentar porque eu tenho uma promessa. Ele vai, para que no meio do processo você pensasse, eu vou passar por essa porque eu tenho uma promessa, eu vou chegar lá porque Deus me prometeu. É por isso que eu não fico focado no processo, eu fico focado na promessa. E eu tenho uma palavra para você: vai ter um dia que você vai chegar na tua promessa, vai olhar para trás e enganar vai dizer, como é que pode, né? Eu cheguei aqui. E aí quando você olhar para trás vai se lembrar, na verdade não fui eu que cheguei, foi Deus quem me trouxe, foi Deus quem me fez superar o tempo, foi Deus que me deu recurso, e foi Deus que fez eu vencer todo o processo doloroso. Então, irmão, para eu terminar, se você estiver esperando, espera mais um pouco. Se você estiver passando por um processo sem recurso, fica tranquilo, diante de Deus tem tudo que você precisa. E aqui eu termino: se você recebeu uma promessa, mas está vivendo totalmente oposto ao que Deus prometeu, guarda o que eu vou te dizer. Deus te prometeu o quê? Não te prometeu onde? Não te falou o que você vai passar. Mas eu termino te profetizando: se tu passares pelas águas, ela não te afogará. Se tu passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Eu termino essa palavra profetizando: Deus estará com você. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Deus da promessa, está comigo. Quem acredita nisso fica de pé. Deus em milagre, Deus em promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Eu sei, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus em milagre, Deus em promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Me ajuda, me ajuda. Coloque a mão no ombro dessa pessoa que está aí do teu lado direito e esquerdo. Talvez você está do lado de uma pessoa que está pensando em desistir de tudo, pensando em abandonar a igreja, pensando em abandonar ministério, pensando em abandonar casamento, porque está vivendo diante da pressão. Escuta, antes de Deus te colocar no lugar que Ele estabeleceu, Ele vai te forjar para você chegar lá. Porque Deus não dá promessa para quem não está forjado, Ele dá promessa para quem vai aguentar viver com a promessa. E guarda o que eu vou te dizer: a tua promessa vai te trazer mais inveja do que aplauso, a tua promessa vai te trazer mais pressão do que folga. Então Deus está te forjando nesse processo doloroso para você chegar lá e ninguém te tirar de lá. Mas eu queria te pedir, porque talvez você está colocando a mão no ombro de uma pessoa fraca hoje, triste hoje, decepcionada hoje, ferida hoje, e eu sei que há poder de Deus sobre a sua vida, e eu queria que você orasse por essa pessoa. Você pode orar por essa pessoa? Você pode dizer: Deus, fortalece a minha irmã, fortalece meu irmão. Deus, ajuda essa pessoa a não desanimar, ajuda ela a não a desistir. Feche seus olhos. Imagina que a vida dessa pessoa dependesse da sua oração. Imagina que tudo na vida dessa pessoa dependesse da sua oração. Então ore com essa fé, ore com essa fé. Pastor, sou eu quem preciso de orações. Mas Deus é assim, às vezes faz eu dar aquilo que eu preciso receber. Então fale com Ele, peça a Ele, peça a Ele. Mesmo quando eu não vejo um milagre, mesmo quando eu não sinto um milagre, há uma unção, Ele está há uma atmosfera controle, sendo preparada nesse Ele lugar. Está no controle. Alguém está recebendo uma injeção de ânimo. Milagre, mesmo quando eu alguém não está sinto sendo milagre, colocado de pé. Ele está no controle. Ele está
está no controle. Alguém está recebendo vitalidade. Vejo um milagre, mesmo quando eu não sinto um milagre, Ele está Discutindo, ó Senhor, os céus, e fortalece teu filho e a tua filha na terra. Eu levanto as minhas mãos e eu declaro: vem a esperança, vem a fé. Abraão creu contra a esperança, e nós abençoamos os teus filhos. A promessa está de pé, a promessa está de pé, a promessa está de pé, a promessa está de pé. Ele está no controle. Porque Deus não é homem que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele prometido, não cumprirá. Mesmo quando eu não sinto um milagre, Ele está no controle. Ele está. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Pode fazer um favor para mim? Vou pedir a você que você procure 3 pessoas, que você vai ser boca de Deus para 3 pessoas aqui, mesmo que você nunca viu na vida. Você vai dar um tapa na mão dessa pessoa e vai dizer para ela: tua promessa está chegando por aí. Vai, dá um tapa na mão de 3 pessoas e diga isso para 3 pessoas. Vai, tua promessa está chegando. A tua promessa está chegando. A tua promessa está chegando. Está chegando. Eu não tenho dinheiro, vai chegar. Eu não tenho tempo, vai chegar. Eu não tenho recursos, vai chegar. Eu estou passando pelo pior momento da minha vida, vai chegar. Quem acredita que a promessa vai chegar, dê um aplauso bem forte a Jesus. Senta no seu lugar.